TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa se iniciando, contando com você primeiramente, depois com os nossos mestres que já estão a postos para nos orientar, nos conduzir, nos fazer um entendimento bem profundo dessas preciosas páginas. Conto aqui com a presença da professora Ieda. Gratidão pelo convite, sempre uma alegria estarmos juntos. Amém, assim seja. Eu também fico muito feliz em contar com você, Ieda, aqui. Agradecer ao diácono José Carlos também por sua presença. Eu que sou grato também, né, como Ieda, por estarmos aqui. E é sempre bom estarmos juntos. Sempre bom, gente, como a gente aprende. A gente aqui pensa que vai ter um trabalho, na realidade você tem uma aula e com isso a gente vai aprofundando cada vez mais o conhecimento e o entendimento dessas preciosas páginas. Vamos iniciar, nós estamos agora no primeiro livro de Reis. Os programas anteriores, quem tem oportunidade e perdeu nossos programas, busque nas nossas plataformas do YouTube, porque ali vocês vão encontrar os 2 primeiros programas que vão tratar desses capítulos iniciais, 1 e 2, maravilhosos, preciosos. Hoje, iniciando o 3º capítulo, portanto, do primeiro livro de Reis, vamos fazer a leitura apenas do trechinho da introdução, do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós vamos dar um início e vamos continuar esse entendimento de um livro belíssimo. Aqui nessa inicial desse capítulo 3 vai tratar dessa introdução que vai dizer assim: Salomão tornou-se genro do faraó, rei do Egito. Tomou por esposa filha do faraó e introduziu-a na cidade de Davi até que acabasse de construir o seu palácio, o templo de Yahvé e as muralhas em torno de Jerusalém. O povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, pois até então ainda não tinha sido construída uma casa para o nome de Yahvé. Salomão amou a Yahvé, comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e incensos nos lugares altos. Vamos entender então esse início, mas antes de nós entendermos essa introdução, eu vou pedir um pequeno mergulho nos capítulos anteriores, no último programa principalmente, para que a gente saiba a partir de onde nós estamos retomando esse programa hoje. Vou pedir que o diácono possa fazer esse retrocesso para nós. Bom, então no programa anterior nós iniciávamos essa caminhada no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, né, no qual foi explicada a questão da sucessão de Davi, né, a morte, o testamento de Davi. Houve um episódio que Adonias, que era um dos filhos de Davi, se autoproclamou rei, né? E então nós vimos a figura importante da Gebirá, podemos dizer assim, né? Que era a rainha, aquela preferida de Davi, a Betsabeia, que ela vai junto de Davi interceder pelo filho dela, porque ele havia prometido para ela que Salomão seria rei, e aí então ela intercede junto a Davi e consegue então de Davi que Davi faça a proclamação, a unção do rei Davi, de Salomão como seu sucessor, né, destituindo assim Adonias. Adonias depois ele vai pedir a intercessão dessa Gebirá, né, que é a rainha mãe, já quando Salomão depois de Davi morrer, de Salomão assumir, mas Salomão ele acaba não perdoando, né? Por quê? Porque ele era casado, aliás, ele não era casado, ele pediu, né, a mão da Abisag,
que é aquela jovem que foi casada com Davi na sua velhice, embora Davi não a tenha possuído, mas ela estava ali para aquecer Davi. Mas, em todo caso, ela era uma das mulheres de Davi. Então, se Salomão concedesse Abisag para Adonias, ele praticamente estaria concedendo também o trono, né? E aí, então, ele não cede ao pedido da sua mãe, a Gebirá, e manda executar Adonias, né? E aí, então, nós entramos hoje na história de Salomão, né? Chamado o Magnífico, o Sábio, né? E nessa introdução nós temos assim o abstract, né? Dessa história de Salomão, com o resumo daquilo que ele vai fazer, né? Ele primeiro se torna genro, né, de Faraó, uma aliança política. Isso aqui é meramente uma aliança política importantíssima, porque Egito era uma das potências daquele tempo, né? E também vai fazer essa apresentação, apresentar o índice desse trecho do livro dos Reis, que fala sobre as obras de Salomão, a sabedoria dele, construção do templo, né, construção do palácio real, né, e a construção das muralhas que vão circundar Jerusalém para proteger a capital. Fala também do sincretismo, já de uma forma assim bem sutil, vai falar do sincretismo religioso, que o povo oferecia sacrifício nos lugares altos. Só que esses lugares altos, eles foram herdados dos cananeus, né? E lá eles adoravam aos Baais. E no mesmo lugar, a pretexto havia essa confusão, né, de adorar Yahvé lá nos lugares altos, mas havia também esse sincretismo. E futuramente a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos que Salomão ele acaba cedendo, né, a esse sincretismo. Então o autor ele vai nos colocando assim sutilmente todo o contexto do que nós vamos ver nesses capítulos. Então nós vamos aqui dando continuidade aos capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, né, ele faz encerra a luta pelo poder, então, e Davi e Salomão é sagrado rei por Davi. E aí, então, os seus inimigos, aí, o seu irmão Adonias, ele faz uma troca também com os chefes, o chefe militar, que era Joabe, ele passa agora a ser Banaías, né? E também o sacerdote Abiatar, ele foi trocado pelo sacerdote Sadoc. Então, o que acontece? Ele elimina seus inimigos, né? Muitas intrigas no poder, muitas lutas pelo trono, mas enfim, ele é sagrado rei, mantém um controle militar, político e religioso, né? Consolida de fato o seu poder. E agora então, a partir do capítulo 3, nós vamos começar a ver o reinado de Salomão, né? O rei que é considerado sábio. Essa sabedoria, esse tema da sabedoria, vai unificar os capítulos 3 até o 5 do livro. Ele vai falar sobre essa sabedoria de Salomão, né? A sabedoria de Salomão, para saber, ele pede sabedoria para governar com justiça, né? Então a sabedoria, nós vamos ver que também o rei sábio é um rei que julga, que governa com justiça. Nós vamos ver as construções do templo, o palácio de Salomão. Então a sabedoria é vista também como algo, a arte, a capacidade de saber fazer, né? Uma das coisas gloriosas que ele fez, um empreendimento, foi o templo. E aí nós vamos ver a sabedoria de Salomão também não é só de governar com justiça e não é só de construir, de saber fazer, mas é também uma sabedoria literária, que aí ele vai importar do Egito toda a cultura,
toda a parte intelectual, política e econômica. Aí nós já vamos ver desde o capítulo 3 aqui, essa introdução, que é que o texto nos apresenta. A primeira coisa, depois que ele assume o poder, ele vai casar com a princesa do Egito, com a filha do faraó. Isso significa que ele não tem muita sabedoria. Por quê? O casamento entre os monarcas não era um casamento por amor, mas era um casamento por interesses. Então, isso quer dizer o quê? O texto está nos dizendo que ele fez uma aliança com o Egito. O Egito é a casa da escravidão. Porém, ele vai trazer para dentro de Israel toda a cultura, a economia, os tributos, conforme ele vai importar para dentro do país toda essa parte tributária também do Egito. Então, nós vamos ver aqui no texto, até o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, ele vai falar sobre a história do reinado do Salomão, que depois a gente vai ver que ele, por tanta aliança que ele fez, não só com o Egito, ele acabou, né, levando ao povo à idolatria também. Então a gente percebe aqui que aí até o texto tem um título aqui que fala, né, da sabedoria até a loucura, Salomão. Ele vai ser apresentado assim. Mas é muito bonita a história dele. E aí a gente vai dando continuidade agora com o sonho que ele vai ter. Né? Em Gabaão ele vai oferecer sacrifícios. Ele é muito jovem, vai até Gabaão, uma cidade importante, e oferece sacrifício. E nessa, eu já estou até antecipando a sua leitura aí. Ele oferece sacrifício, então ele sonha, tem uma visão no sonho, e é onde Deus pergunta para ele o que é que ele quer. Uhum. E aí ele vai pedir sabedoria para governar um povo, porque ele não sabe governar, ele é muito novo. Uhum. Como é que ele vai agora? Ele foi escolhido de Javé, foi escolhido. E agora ele não sabe como governar, ele precisa dessa sabedoria divina para poder governar um povo que é tão numeroso quanto o povo de Israel. Uhum. E aí, então, nós vamos ver, se quiser fazer essa leitura, é muito lindo esse texto. Então, é importante a gente entender essas idas e vindas da história, né? Você está falando aí, estou aqui pensando. Foi tanta luta para tirar o povo dessa escravidão do Egito, e agora volta-se a criar esse vínculo outra vez, né? Com a terra da idolatria. Vamos ver no que isso vai dar. Portanto, podem acompanhar aí a partir do versículo 4, eu vou ler até o 15, é um pouco longo, mas vai tratar desse sonho de Gabaon. O rei foi a Gabaon para lá oferecer um sacrifício, pois era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre aquele altar. Em Gabaon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que te devo dar. Salomão respondeu: tu demonstrastes uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti na fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe guardaste esta grande benevolência e permitistes que um filho dele esteja sentado hoje em seu trono. Agora, pois, Yahvé, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe comandar. Teu servo se encontra no meio do teu povo que escolheste, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia governar teu povo que é tão numeroso? Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. E Deus lhe disse: porque foi este o teu pedido, e já não pedistes para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti e ninguém terá depois de ti. E também o que me pedistes eu te dou,
riqueza e glória tais que não haverá entre os reis quem te seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez teu pai Davi, dar-te-ei uma vida longa. Salomão despertou e viu que aquilo fora um sonho. Voltou a Jerusalém e pôs-se diante da arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão e deu um banquete para todos os seus servos. Começa aqui, parece que uma nova história, uma nova saga. É interessante ver que aquele homem nascido de Davi, que lutou tanto, que passou por tantas provações, né? Nasceu com essa plantinha dentro dele, esse coração forte, vívido, de ser um bom governante. E aqui ele mostra indícios disso, porque ele não pede nada para si e Deus se agrada, né? Interessante isso. Deus, ele está acima, né, de todas as nossas fraquezas. Aqui nós vemos então que ainda não havia tido uma aprovação de Deus no reinado de Salomão. Por quê? Como já dizíamos antes, a Ieda também falou, Adonias havia sumido, não é? Salomão não era, na ordem cronológica, o sucessor legítimo, mas tudo foi preparado. Nós cremos por Deus, né? Mas as mãozinhas de Betsabeia, que era a preferida, mais amada de todas pelo rei Davi, ela preparou o rei Davi, conversou com ele, negociou com ele e conseguiu que o filho dela fosse feito rei, né? Houve todo o episódio com Adonias, mas ainda Deus não havia se pronunciado, né, sobre isso. E aqui o que nós temos? No início do reinado, ele vai até um lugar alto, aquele lugar onde era praticada a idolatria, onde se adorava os Baais. Mas o autor, ele justifica que Salomão foi lá para conversar com Deus, foi até aquele alto monte, né, para conversar com Deus. E ali realmente, então, nós temos essa manifestação de Deus, né, que em sonho Deus aparece para ele e vai consolidar esse reinado e ao mesmo tempo vai dizer para Salomão pedir o que ele queira. E é interessante que Salomão, o que Salomão pede a Deus? Ele pede sabedoria que vem de Deus, né? Ele pede sabedoria de Deus para ele bem governar, porque ele diz ser muito jovem, inexperiente, que não tem sabedoria para governar o povo, mas ele pede, e então Deus se agrada desse pedido e diz que como ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu ouro, prata, mas sabedoria, tudo isso então lhe seria concedido, né? Então nós temos aqui nessa passagem a confirmação por parte de Deus do reinado de Salomão, né? E que Deus iria conceder então essa sabedoria a Salomão. Sobre Salomão ainda a gente pode dizer que é uma figura assim paradoxal, né? Por quê? Porque de um lado ele busca a sabedoria de Deus, né? E já lá em Samuel nós víamos Deus dizer para Davi que o templo não seria Davi, mas que seria o filho dele, o sucessor dele. Esse sucessor é Salomão. Então Salomão ele vai construir o templo, vai construir o palácio, ele vai também construir as muralhas, né? E aí vem o paradoxo. Por quê? Para construir toda essa magnificência do templo, magnificência do palácio, como nós vamos ver aqui, e mesmo as muralhas, haveriam gastos, né? E de onde que vai tirar esses recursos? Esses recursos vão ser tirados do povo,
E aí então nós vamos ter inclusive um trabalho, digamos assim, semi-escravo chamado Corveia, que a gente vai ver nos próximos capítulos, para executar tudo isso. Ele faz alianças com o rei de Tiro, né? E aí ele faz esse comércio internacional, mas para realizar esse comércio, ele tinha que aumentar aí os tributos, né? As coletas do próprio povo, né? E o trabalho também, a força de trabalho seria tirada do próprio povo em forma de corveia. E então aí acontece aquilo que lá no início do livro de Samuel, Deus avisa o povo: vocês querem um rei, vocês vão ter um rei, mas vocês vão ter que pagar pesados tributos, seus filhos, suas filhas vão ter que trabalhar de graça para o rei. Vocês querem? Vai ser assim. Então, com Salomão, nós temos então esse paradoxo. De um lado, uma grande sabedoria, também a sabedoria prática, né? Aquela sabedoria do ser, do saber e do saber fazer. Vem muito isso. Outra coisa interessante que nós vamos ver, a sabedoria no julgamento, do julgamento reto, né? Quando nós vamos ver daqui a pouquinho, que isso que Deus diz para ele da sabedoria vai ser confirmada quando aquelas mulheres vão levar lá uma criança e não se sabe quem está falando a verdade. E aí então essa sabedoria vai ser manifestada, nem vou contar quando o spoiler fica só por conta de que essa sabedoria vai ser manifestada nessa situação difícil, né, difícil de julgar. Então, nós temos assim Salomão, esse grande paradoxo. Por um lado, aberto à sabedoria de Deus, aberto a Deus, mas por outro lado, ele vai ter uma fé em Deus, que diz que ele ama Yahvé, ele amou Yahvé, né? Mas nós vamos ver também que a fé dele era sincrética, porque ele admitia esses cultos nos lugares altos, ele mesmo foi, né? E alguma das esposas dele, a começar da primeira, traz também um pouco dessa idolatria para o reino de Israel, e a questão tributária, né? Que ele vai forçar bastante o povo nessas cobranças, né? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, é bonito a gente ver nesse texto que você leu, que dentro desse texto tem uma bela oração que Salomão faz pedindo sabedoria. No livro de Sabedoria, capítulo 9, ele amplia essa oração, é a coisa mais linda. Depois, quem tiver tempo para dar uma lida em casa, capítulo 9, no livro de Sabedoria, da Sabedoria. Então, aqui nesse trecho, ele vai pedir discernimento para julgamento. Então, ele está assumindo o trono e ele pede um discernimento, essa sabedoria para distinguir entre o bem e o mal em favor da vida do povo. Então, ele quer reinar, quer que o reino dele seja um reino de justiça, que de acordo com o projeto de Deus. Porque um dos pedidos no testamento de Davi, para ele que estava ascendendo ao trono, para Salomão, é que ele andasse conforme a lei. Então, aqui ele vai pedir esse discernimento, que é a sabedoria, em favor da vida do povo. E Deus vai confirmar isso nesse próximo trecho que você vai ler, a partir do 16, do versículo 16. E aí a fama dele vai se espalhar por todo Israel, como um rei que sabe discernir entre o bem e o mal e age com sabedoria, governa com sabedoria o povo. E vocês estão falando aí nessa questão da sabedoria e questão da corveia que o diácono se referiu. A gente vê que os governantes, para atingir seus objetivos, né, esquecem-se do principal, que é o povo. O objetivo principal para quem eles estão governando, né? O mais beneficiado deveria ser o povo. No entanto, eles invertem. Passam a ser eles os beneficiados nas suas ambições, nos seus sonhos, nos seus devaneios, e cobram que o povo tenha suficiente recurso para bancar seus desejos, né? Isso que você falou é uma verdade. Nós vamos ver quando ele começa a construir o templo. Sim. Porque aí os tributos
e a parte administrativa vai se tornando cada vez mais complexa, e aí o povo camponês cada vez mais oprimido, Com certeza. tanto que eles vão ter que fazer prestar serviço forçado para o rei, até o povo de Israel, né, para a construção do templo. Então, parece que o povo que tem que estar a serviço do rei, e não o rei a serviço do povo. Inverte isso que você falou. E que nós percebemos hoje ainda nos nossos governantes. Né? Porque, na verdade, quem governa, ele tem um poder, mas quem tem, aqui no texto a gente vai ver, quem tem o poder é Deus. Tanto que ele, para começar, ele já pede para Deus a força e a sabedoria para continuar. Né? Mas, porém, nós vamos ver que o papel vai se invertendo, né? Agora, o que é isso? É o rei que tem que servir o povo, é o povo que vai ter que servir o rei. Então, acaba sendo o povo sendo oprimido, explorado a serviço do monarca. Exatamente. Você quer continuar, ver o que vai dar nisso? Aguarde um instantinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Então, voltamos. Estamos aqui, gente, finalizando esse capítulo 3º do primeiro livro de Reis. Vamos entrar numa parte muito importante, muito importante. Nós estamos agora aqui diante de Salomão, filho de Davi, que tem essa grande oportunidade de governar seu povo e está pegando um caminho que não é o melhor caminho, no ver de todos. Vamos ver por quê? Vou fazer a leitura um pouquinho longa, mas é importante a gente saber. Vai dizer assim, a partir do versículo 16. Então, 2 prostitutas vieram ter com o rei e apresentaram-se diante dele. Disse uma das mulheres: ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz junto dela na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve uma criança. Estávamos juntas e não havia nenhum estranho conosco na casa, somente nós 2. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado enquanto tua serva dormia, colocou-a no seu regaço e no meu regaço pôs seu filho morto. Levantei-me de manhã para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas, de manhã, eu o examinei e constatei que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra mulher protestava: é mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Estavam discutindo assim diante do rei, que sentenciou. Uma diz: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra responde: mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Trazei-me uma espada, ordenou o rei. E levaram-lhe a espada. E o rei disse: cortai o menino vivo em 2 partes e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, de quem era o filho vivo, suplicou ao rei, pois suas entranhas se comoveram por causa do filho, dizendo: ó, meu senhor, que lhe seja dado então o meu menino vivo, não o matem de modo nenhum. Mas a outra dizia: ele não seja nem meu nem teu, cortai-o. Então o rei tomou a palavra e disse: dai a primeira a criança viva, não a matem, pois é ela a sua mãe. Todo Israel soube da sentença que o rei havia dado e todos lhe demonstraram muito respeito, pois viram que possuía uma sabedoria divina para fazer justiça. Essa história é muito conhecida já na Bíblia, né? Por essa sabedoria, por essa sagacidade de Salomão diante dessa situação aí, né? Porque, como a Ieda comentava no intervalo, naquele tempo não tinha DNA, não existia teste de DNA para saber quem que é a verdadeira mãe.
Então ambas elas começaram a discutir, não, o que morreu que é seu, o vivo é meu, e vice-versa, e deve ter havido até um barraco ali na frente, né, como se diz hoje, um barraco ali na frente do rei. E aí a gente crê assim, que Deus deu essa sabedoria mesmo para Salomão, porque ele foi muito sagaz, né? Foi muito sábio, uma sabedoria prática, Com que certeza. tinha que ser exercida ali na hora, né? Como mais tarde nós vamos ver também Daniel exercendo essa sabedoria, ele, o Daniel, o profeta, diante daquele sofrimento lá, aquela falsa acusação que pesava sobre Susana. Ele também, Sim. na hora, Deus dá aquela inspiração e ele consegue demonstrar a verdade diante dos juízes, né? Para que ela não fosse morta em detrimento daqueles dois velhos mentirosos, né? Que eram sacerdotes, por sinal, exatamente, né? Muito bem, então aqui a sabedoria de Deus inspira ele a mandar trazer a espada. E é interessante que a espada é símbolo da justiça, né? Ali no fórum a gente vê lá a deusa da sabedoria com a espada, né? Então essa parece que é uma das origens daquele símbolo da justiça, né? Aquela deusa que com os olhos vendados, a balança, a espada. Então ele traz a espada, vamos fazer o seguinte, vamos dividir para que igualdade, né? A igualdade tão apregoada, né, nos dias de hoje, que não é um valor absoluto, nem igualdade, nem liberdade, não são valores absolutos, são relativos. A vida humana é um valor absoluto. Com certeza. Tudo isso aparece aqui nesse tribunal do júri aqui, né? A vida como valor absoluto, a igualdade como valor relativo, porque ele manda trazer a espada, tá bom, então vamos dividir em partes iguais, metade fica para você, da criança viva, metade fica para você, e aí tá resolvido, tá bom para vocês assim? Aí vem aí manifesta quem é a verdadeira mãe, manifesta o amor materno, vem todas aquelas emoções profundas, né? Então uma implora, não, por favor, né? Enquanto uma diz, não pode serrar no meio, sim, pode cortar no meio, né? Demonstrando desinteresse, falta de... E a outra implora pela vida da criança, pode deixar com ela, verdade. Pode deixar com ela, é meu, mas pode deixar com ela, para que essa criança não morra. Então a vida entra como valor absoluto e não a igualdade no dividir o corpo da criança, metade para um, metade para outro, né? Então aí é manifestada essa grande sabedoria prática de Salomão, né? Inspirada por Deus, claro, nesse julgamento tão difícil, né? Naquela época. E aí, esse fato, então, né? aqui, ele vem ilustrar o que foi dito no texto anterior, né? Do versículo 4 até o versículo 15. Então, ele vai pedir discernimento para julgamento, né? E é confirmado aqui esse fato, porque, na realidade, ele não sabia de quem era a criança, mas ele pede a espada confiando nesse amor materno que abre mão, né? Abre mão de todo o interesse para que a vida prevaleça. Que a verdadeira mãe abriu mão da sua maternidade, deu o filho dela para outra, desde que a criança ficasse viva. Então é interessante mesmo, porque diante de uma situação difícil dessa, para saber quem que era, né? Somente um amor de mãe poderia abrir mão da sua maternidade para que o filho dela tivesse vida. Então, eu transporto essa realidade aí tão pessoal dessas duas mulheres para uma realidade de quem governa. O governante é aquele que passa a ter, ou deveria passar a ter, um coração de pai, um coração de mãe, que visse o seu povo como seus filhos, dependentes dele, que necessitam do amor dele para continuar sobrevivendo, ou então para crescer garboso, orgulhoso, forte, poderoso. Só um pai para dar essa proteção, porque a criança não depende de si, depende de quem o cria, né? De quem o gerencia. E o país é a mesma coisa. Então, penso eu que aí deveria se espelhar todo governante numa história como essa, né? O meu povo precisa de mim.
Então, em nome deste povo, abro mão das minhas vontades, das minhas prioridades, para que esse povo possa ter o mínimo para viver, né? Que eles tenham sua vida, que eles tenham seu tempo, que eles tenham sua riqueza, que eles tenham sua soberania, que eles tenham seus filhos, que eles possam criar, viver num país livre, independente. Mas a gente vê que falta esse pedido no coração para que esses governantes realmente ajam como essa mãe. Abrir mão daquilo que você considera seu, para que aquilo que é realmente seu possa viver, possa ter vida em plenitude, né? É verdade. Uma das funções da autoridade seria isso, defender o povo, levar o povo a viver segundo a lei, segundo a justiça, em favor da vida. Esse é o projeto de Deus, né? Que todos tenham vida. Então, para que haja vida, né? Para que haja vida em Campo Grande, para que haja vida no Brasil, para que haja vida no mundo inteiro, é necessária justiça. E junto com a justiça vem a paz. Sem justiça nós não temos paz. Então, é necessária a lei, né? A lei, infelizmente, hoje ela é deturpada, né? Muitas vezes para defender o bandido, não para defender a vida e a justiça e fazer justiça, infelizmente. Né? E aí o papel da lei é fundamental num país, numa cidade, para que haja realmente vida plena para o povo. Né? Agora, quando a lei é distorcida, aí é difícil. Então, aqui a gente vê que a justiça de Deus vai sendo feita, né? Salomão, ele está no começo do seu reinado aqui, né? Tentando agir com justiça, né? Porém, ele vai ter essa ambiguidade na administração do seu governo, que é a questão das alianças, que é a questão dos tributos, que vai sugar o povo demais. E aí tem uma parte que é até irônica, que vai dizer assim, que existe nesse período uma paz salomônica. A paz salomônica, não existe mais guerra de inimigos, mas o povo está, todo mundo parece aparentemente satisfeito, porque vai ter o templo em troca de tributos, ele vai tirar tudo que o povo tem, e mais um pouco, para a construção desse templo. Né? E do palácio. E do palácio, do seu palácio, das muralhas. Ele vai ser o grande construtor, e vai fazer realmente uma obra magnífica, à custa do quê? À custa da vida do camponês, que tem que pagar altos tributos, e muitas vezes ele vai ter que ser vendido como escravo, porque ele não tem como pagar a sua terra. Chega num limite tanto de exploração, que o camponês ele vai ser vendido como escravo para poder pagar tributo por causa da terra. Né? E aí, a partir do capítulo 4, nós vamos ver como é que essa administração, né, a burocracia, ela vai aumentando. Né? Aumenta os cargos, os secretários, os oficiais, os chefes, as prefeituras. Ele vai criar um sistema tributário, né, que Davi não fez. Ele vai importar esse sistema tributário do Egito. Então, ele divide toda essa parte, essa região da Palestina, de Canaã, terra prometida, terra santa. Eram 12 tribos, agora são 12 prefeituras. 12. Cada uma dessas prefeituras tem que sustentar a corte por um mês. Então, durante o ano inteirinho, a casa, a corte, o palácio, todas as obras, ela vai ser responsável por esse tributo, cada uma dessas 12 tribos que vão ser divididas em prefeituras. Isso te lembra alguém no governo atual? Então, a multiplicação, né, de ministérios, aumento das despesas, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, eu fico pensando, Salomão pediu tanto a Deus um coração que tivesse um discernimento semelhante a Deus, um coração que pudesse entender as dificuldades. Foi tão sábio no julgamento dessas duas mulheres. De repente, enquanto governante, ele olha para o seu país e não percebe a necessidade desse coração sensível. Né? É impressionante como a gente vê que parece-me que o coração de um homem diante do povo como governante é um, o coração deste mesmo homem diante de Deus é outro. Eu não consigo ver esse equilíbrio
num governante que tem duas atitudes diante da sua realidade, né? Então, ele vai centralizar cada vez mais o poder e a riqueza nas mãos dele. Ele vai centralizar, ele vai ter todo o domínio e parece que assim, até hoje parece que isso funciona. Tem que se construir, tem que se fazer obras para aparecer, entendeu? O político, ele, muitas vezes, se ele não constrói uma obra grande, o nome dele não fica na história. Então, mas a custa do que ele está construindo? Né? É custo da vida, então a vida fica em segundo plano. Né? Aqui parece que vai acontecer isso aqui. Né? Nós vamos ver a exploração do povo para que haja essa construção magnífica do templo e outras construções. Né? Mas a custo da vida, do trabalhador. Né? Hoje nós vemos, o pessoal tem que ganhar um salário mínimo, aí recebe bolsa de um monte de coisa. Né? Não tem dignidade, não tem um salário digno para se manter como cidadão. Não tem. Ele vive de esmola e trabalha dia e noite, né? Morre de tanto trabalhar e não tem um salário digno nem para comer. Porque precisa do Vale Gás, precisa do Vale da Água, do Vale da Energia, né? Precisa da bolsa do governo para poder se manter. E vai ficando uma situação cada vez mais difícil, porque tudo isso favorece o quê? A centralização da economia e do poder na mão de quem governa. Então, e eu vou voltando aqui em Salomão, eu estou pensando que a preocupação grande dele foi a construção desse templo, né? Esse belíssimo templo, né? As muralhas, e pensar que isso aí, ele achava que poderia ser eterno e que perpetuasse o seu nome na história, como ele está colocando. A preocupação é que eu me perpetue na história. E todos esses bens não têm garantia de que eles vão ficar, porque são coisas terrenas, né, coisas passageiras. E a gente vai ver que o próprio templo vai ser também destruído e as muralhas também. Mas assim, vejamos, né, o templo era um projeto de Deus. E ele está executando aqui um projeto de Deus, que Deus já havia anunciado lá para Davi, que Davi não construiria, né, lá no 2 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, né, vai dizer que não seria Davi construir o templo, que ele não tinha que se preocupar, mas seria o seu sucessor. Então, Salomão, ele está aqui colocando em prática, né, essa profecia. Mas assim, um negócio interessante que a gente percebe na questão dos gastos, que o templo ele foi construído em 7 anos. Foi uma obra de peso. Gastou bastante, né, e foi construído em 7 anos. Agora, o palácio dele parece que foi com mais esmero. Por quê? Porque levou 13 anos até o seu completo acabamento. Parece que há um capricho maior naquilo que é meu do que naquilo que é teu, Senhor. Naquilo que é de Deus. Esse é um detalhe, né? Que a gente gostaria de deixar claro. Parece que ele caprichou muito mais no palácio, tanto que demorou mais tempo, né, para ser construído. Não que o templo não tivesse sido feito com esmero. A gente vê que ele trouxe artistas, né, de longe, né, não tão de longe, mas do Egito, de Tiro, da Sidônia, né? Ele fez um trabalho assim muito caprichado. Embora para pagar o rei de Tiro, ele tivesse que botar o povo para trabalhar na corveia para produzir, para pagar os alimentos que eles entravam com o bronze, com a mão de obra, né? Com a madeira, com o entalhe das pedras, porque eles eram mestres nisso, já vinha tudo assim pré-fabricado, né? E a contrapartida, lógico, tinha que ter uma contrapartida. Aqui nós não produzimos alimentos, não sabemos produzir alimentos, então nós queremos que o Senhor mande então alimento para nós. Então era essa troca. E para produzir, para pagar toda aquela magnificência do templo e do palácio, nós vamos ver aqui nas páginas da Bíblia, né, que houve essa troca e que era o povo que pagava isso. Interessante você falar que o templo foi construído em 7 anos. 7 anos é um número perfeito, né? Vai os 4 que representam a humanidade e os 3 representam a Trindade. Então, o
templo, no modo de ver de Salomão, foi construído no tempo necessário, perfeito, do jeito que deveria ser feito. Mas o que é meu foi 13. E o da rainha também, da rainha. Esse número, para mim, é um a número esposa imperfeito. do Egito levou 13 anos também para ser construída. Então, Então, eu estava pensando aqui no que o diácono falou, a questão de Deus querer que ele construísse, estava no projeto de Deus. Eu penso assim, que quando Davi, ele fala para Davi que Davi quer construir uma casa para Javé. Mas aí Javé fala, não é você que vai construir uma casa, eu que vou construir uma casa para você. Né? Que é a questão da dinastia. Né? A questão da dinastia que seria, enquanto ele temesse a Deus e fosse obediente às leis, ele teria sempre alguém representado. sua sucessão. Porém, o povo é muito religioso. Esse amor a Deus leva o povo a querer o lugar, porque até então o templo era na cabana, não era? Na tenda. Na tenda. Então o povo andava nômade pelo deserto. Agora o povo vai passar de uma situação de nômade para uma situação de sedentário. Então é necessário agora um lugar de oração aonde vai se colocar a Arca da Aliança. O que o povo tinha de melhor, de mais precioso, era a lei, né, que estava dentro da Arca da Aliança, que era o lugar de oração. Tá. Então, foi acabando que fez com que esse povo construísse com zelo, com amor. É lógico que quem construiu, quem projetou, quem ambicionou tudo isso foi Salomão. Porque junto com o templo, a casa dele, o castelo, foi construído há 13 anos, quase que o dobro do tempo que levou. Sim. E também não economizou em ouro, em coisas preciosas para a construção. Né? Então, na realidade, quem vai construir essa casa de acordo com a revelação da Bíblia é Jesus. Né? Ele que vai ressuscitar, ao terceiro dia vai ressuscitar. Né? E é nele que nós vamos ter esse encontro com o Senhor. Né? Nós não precisamos mais de templo. Né? Nós precisamos de acreditar em Jesus e saber que Ele está conosco. Então eu estava pensando muito naquilo que você falou assim, não, mas Deus não quer que o povo seja explorado, que a vida esteja abaixo do material. Né? O que é importante é a vida do povo. O que mais importante que nós temos é a vida, não são os recursos materiais. E o único que pode dar eternidade a tudo isso que nós fazemos é o próprio Senhor, Deus, né? Bem, eu penso que ficou bem compreendido essa questão das honrarias que Salomão presta nesse momento de sua história. E vamos então agradecer a Deus por termos essa percepção hoje, né, deste homem que lá atrás também nos ofereceu oportunidade para essas reflexões hoje. Estaremos no próximo capítulo, já entrando no nosso próximo programa, entrando no próximo capítulo, que é o capítulo 4. Pedimos que vocês estejam conosco para que possamos continuar essa reflexão belíssima e profunda de nossa história. Quero agradecer a vocês, mestres, principalmente a Maria Imaculada, que nos concede essa oportunidade desse estudo, desse encontro. Portanto, devo render homenagem dizendo salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.